A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecias bíblicas no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer, em primeiro lugar, ao nosso bom Deus, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Agradeço também ao nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves, bem como a toda a equipe da Rede Brasil, por essa oportunidade, pelo privilégio de poder usar esse veículo de comunicação através da TV, através das redes sociais, para que possamos ensinar a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. E eu agradeço também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que é aluno dessa aula de escatologia no seu lar. Receba os nossos sinceros agradecimentos. Quero agradecer também e aproveitar para enviar uma saudação a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Agradecemos as suas orações, Ficamos felizes, não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil, ficamos felizes em receber a sua mensagem, Essa equipe que coopera conosco também tem recebido os parabéns, os elogios, e nós nos sentimos felizes em saber que as mensagens são enviadas para nós de parabéns, de elogio, mas também pelas críticas, pelas sugestões que nos são enviadas através do WhatsApp do programa, que você já sabe, é o 994661010. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas e, recentemente, estamos estudando algumas profecias no primeiro e segundo livro dos Reis. De forma mais específica, nós estamos estudando algumas profecias que foram proferidas no ministério do profeta Elias. Nós já tivemos a oportunidade de estudar tanto aquela profecia quando Elias anunciou a anunciou a seca, depois anunciou a chuva, e também nós, no programa anterior, nós falamos sobre aquela profecia acerca da multiplicação do azeite e da farinha da viúva, Você sabe disso, que é um dos milagres operados por Deus através do profeta Elias, mas também que está baseado em uma profecia, porque foi Elias quem disse que não ia acabar o azeite e nem iria acabar a farinha. E hoje nós vamos estudar outra profecia acerca do ministério do profeta Elias, mas antes de nós estudarmos a profecia de hoje, nós gostaríamos de relembrar o que nós já dissemos em programas anteriores. Você sabe disso, que Elias ele foi levantado por Deus em um dos momentos mais críticos, mais difíceis da nação de Israel. Um período de apostasia, um período de abandono da fé. Os dias de Elias, nós já dissemos que os profetas do Senhor, os profetas de Deus, estavam sendo perseguidos, enquanto que os profetas de Baal e Azerá estavam sendo mantidos pela rainha Jezabel. Estavam comendo da mesa de Jezabel, ou seja, estavam sendo mantidos pelo governo. Além disso, estava havendo abuso de poder, pessoas inocentes estavam sendo mortas, como Nabote, que foi morto porque não quis vender a sua vinha ao rei Acabe. Como se não bastasse, estava havendo também em Israel uma sucessão de reis maus, de reis ímpios, de reis cruéis, de reis idólatras. Então nós já dissemos aqui que depois de Jeroboão veio Nadab, depois de Nadab veio Baasa, depois de Baasa veio Elá, depois de Elá veio Onri, depois de Onri veio Acabe. E todos esses reis foram maus, fizeram aquilo que não agrada ao Senhor. E depois da morte de Acabe, quem foi que reinou? Foi o rei Acasias, que também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Inclusive, nós podemos conferir isso no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 22, os versículos
52 a 54. Então, o que é que diz a palavra de Deus? Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos 52 a 54, acerca desse rei Acasias, que era filho do rei Acabe. O que é que a Bíblia diz? E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe. Ou seja, Acasias andou nos caminhos de Acabe e andou nos caminhos de Jezabel. E andar nos caminhos significa fez o que eles fizeram. Então, Acasias fez o que Acabe e Jezabel fizeram. Então, ele era um rei ímpio, um rei mau. E diz ainda, também nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Então, dentre tantos bons exemplos que o rei Acasias poderia tomar para a sua vida, como, por exemplo, o rei Josafá, que foi o seu contemporâneo. Mas ele seguiu o caminho de quem? De Acabe. Ele seguiu o caminho de Jezabel. Ele seguiu o caminho de quem? De Jeroboão, mesmo vendo e sabendo de todo o juízo, de todo o castigo que Deus mandou, tanto para Acabe como para Jezabel. Ele sabia o que Deus havia feito a seus pais. Diz o versículo 54, e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. E a pergunta é, o que é de se esperar de um rei mau, de um rei ímpio, de um rei idólatra, de um rei cruel? Castigo, juízo divino. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. O julgamento de Deus para o rei Acasias, filho do rei Acabe, por causa dos seus pecados. E quem é que Deus levanta para trazer essa mensagem de juízo? Deus levanta o profeta Elias. E você sabe disso porque nós já estudamos outros programas sobre Elias, aquele profeta destemido, aquele profeta corajoso, que muitas vezes foi levantado por Deus para profetizar contra os reis. Então, Elias profetizou contra Acabe, profetizou contra Jezabel, Elias profetizou contra Acasias, Elias desafiou os profetas de Baal e Azerá. É por isso que Elias era perseguido, foi por isso que em algumas ocasiões Elias precisou se esconder, porque infelizmente os reis do reino do norte, né? Aqueles 19 reis, aquele período de aproximadamente 2 séculos, 200 anos aproximadamente, 19 reis, um após o outro, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, indo em busca de outros deuses, se curvando, se prostrando diante das divindades cananeias, abandonando o culto a Deus. E você sabe disso porque nós já falamos. Quando um rei temente estava reinando, quando o rei obedecia a Deus, a sua lei, aos seus mandamentos, como, por exemplo, o rei Josias, o rei Ezequias, o rei Josafá, além de outros, o que é que acontecia? Eles traziam a nação para perto de Deus. O rei Josias e o rei Ezequias, por exemplo, lá no Reino do Sul, promoveram grandes avivamentos. Eles trouxeram a nação para perto de Deus. O livro da lei foi lido, o povo chorou, se quebrantou, se humilhou, o pacto foi renovado, as festas judaicas começaram a ser celebradas. E o que acontecia? Deus derramava chuva de bênçãos. A nação era abençoada, a nação se tornava próspera. Por quê? Porque o rei estava conduzindo a nação para perto de Deus. Mas, infelizmente,
esses reis maus que nós citamos, Jeroboão, Baasa, Onre, Acabe e outros, eles estavam atraindo o que? A maldição, juízo, castigo, por causa dos seus pecados. E os pecados desses reis traziam influência para toda a nação, porque essa era a tendência natural, levar a nação para distante de Deus. E quando Acasias está reinando, 3 coisas ruins acontecem durante o seu reinado. Abra a tela, por gentileza. A profecia que nós vamos estudar é a morte do rei Acasias. Quem é esse rei Acasias? Filho de Acabe. Onde está o texto? Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículos 1 a 16. E o cumprimento? No versículo 17. E nós dissemos aqui que 3 coisas ruins ocorreram durante o reinado de Acasias. Porque nós já dissemos, né? O que é de se esperar de um rei mau, idólatra, cruel, pagão, que andou nos caminhos de Acabe, andou nos caminhos de Jezabel, andou nos caminhos de Jeroboão? O que é de se esperar? Castigo. E o que foi que ocorreu nos dias do reinado de Acasias? Abre a tela, por gentileza. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Depois da morte de Acabe, primeiro, Moabe se revoltou contra Israel. Olha aí o castigo, o juízo, as maldições. Primeira coisa que ocorreu, Moabe se levantou contra Israel. Então começou a haver guerras entre o povo de Israel e os moabitas. Segundo, Acasias caiu pelas grades de um quarto alto. Então observe, além da morte de Acabe, primeira tragédia. Segundo, os moabitas se revoltaram contra Israel e, como se não bastasse, Acasias caiu pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. O rei, além da queda, estava doente. Traz a tela, por gentileza, deixa eu falar aqui nessa câmera. Nos tempos bíblicos era comum consultar os profetas. Os profetas, eles eram conhecidos como videntes. Então, por exemplo, se alguém adoecia, vamos consultar o profeta. Inclusive, isso era comum os reis fazerem isso. Manda consultar o profeta. Jeroboão fez isso, lembra? Que mandou sua esposa se disfarçar para que ela fosse consultar o profeta Aías, porque o seu filho estava doente. Então era comum consultar os profetas. Se alguém adoecia, pergunta ao profeta se ele vai morrer ou se ele vai escapar. Se alguém ia à guerra, um rei, antes de ir à guerra, não sei se você lembra disso, mas Acabe uniu-se com o rei Josafá, e quando eles estavam se preparando para ir à guerra, Josafá perguntou: aqui não tem nenhum profeta do Senhor para que nós possamos consultar, não? Então era comum consultar ao Senhor antes de ir à guerra, antes de ir à batalha. Então Acasias, depois de todas essas tragédias, morte de Acabe, a revolta dos moabitas, a queda dele, e ainda estava doente. Então veio a preocupação, será que vai morrer, será que não vai? E o que é que Acasias deveria fazer? Consultar Elias. Qual deveria ser a atitude de Acasias? Procura o profeta Elias. Sabe por que, professor, o senhor disse que ele deveria procurar Elias? Porque Elias era um homem de Deus, um profeta de Deus. As profecias, as palavras de Elias não caíam por terra. Elias disse que Deus iria deter a chuva, Deus deteu. Elias disse que ia chover, choveu. Elias disse que Deus iria multiplicar o azeite da viúva e a farinha, Deus multiplicou. Então, quem era a pessoa mais indicada para ser procurada? O profeta Elias. Veja que coisa interessante. Acasias tinha como seus contemporâneos o rei Josafá e o profeta Elias. Qual deveria ser a atitude de Acasias? Consultar o profeta. Consultar Elias. Era a hora de Elias chegar lá no palácio real.
E Elias iria dar o decreto, iria dizer o que ia acontecer com ele. Era hora dele se humilhar, chorar. Mas tem pessoas que mesmo debaixo do juízo divino, não abre o coração para o arrependimento. Que coisa terrível. Acasias, mesmo no meio de tantas tragédias, o pai morreu, os moabitas se levantaram contra, caiu do alto lá de uma grade, adoeceu mesmo assim. Aquele coração obstinado, em vez de consultar a Deus, em vez de consultar o profeta Elias, ele manda seus servos consultar uma divindade cananeia, consultar falsos deuses, consultar falsos ídolos. Abre a tela, por gentileza. Aí diz assim, e enviou mensageiros e disse-lhes, ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Como que diz assim, olha, façam um favor, vocês vão lá e vão consultar a esse Deus, essa divindade. Você sabe disso, traz a tela, por favor, que Baal era uma divindade cananeia, mas de acordo com a região, havia vários Baals. Havia vários Baals que eram divindades daquelas nações, daquelas cidades, daqueles povos dos cananeus. Então esse Baal-zebub era uma das divindades cananeias, um falso deus, que tem olhos, mas não veem, que tem boca, mas não falam, que tem pés, mas não andam, que tem mãos, mas não apalpam, que tem ouvidos, mas não ouvem, ídolos feitos por mãos humanas. E Acasias, em vez de consultar o profeta de Deus, ele mandou consultar esse Baal-zebub. E o que acontece? Passe o texto, por gentileza. Nós vamos perceber o que vai acontecer. Pode passar o texto, por gentileza? Passa a tela. Aí diz assim, mas o anjo do Senhor disse a Elias, é Deus agora, aparece Elias, o tisbita. O que é tisbita? É porque Elias era de uma região chamada Tisbi. Por isso que ele é chamado de tisbita. E Deus disse assim, não é? O anjo do Senhor. Elias, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom. Observe que Deus, abre a tela por gentileza, aqui eu quero mostrar uma diferença. Deus de Israel está com D maiúsculo, que é o Deus verdadeiro, mas Baal-zebub está com D minúsculo, Deus de Ecrom, D minúsculo, mostrando que é um Deus falso, uma divindade que não é verdadeira, que não merece crédito, que não merece confiança. Aí o anjo do Senhor disse a Elias, olha, vai lá, te encontra com os mensageiros estão indo consultar Baal-zebub. Passe o texto, por gentileza, versículo 4. Aí diz assim, por isso assim diz o Senhor, olha, Elias, essa é a mensagem que você vai mandar para Acasias, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Qual era a missão de Elias? Traz a tela, por gentileza. A missão de Elias era encontrar os mensageiros do rei Acasias, para perguntar para eles, por que é que eles não foram consultar ao Senhor? Será que não tem profeta? Será que Deus não fala? Para vocês irem consultar Baal, para você procurar outras divindades, para você procurar Baal-zebub. E tem mais uma coisa, eles, você vai dizer que da cama que o rei subiu, ele não vai descer mais, ele vai morrer. Você vai tanto repreender os mensageiros do rei Acasias, como você vai dar a sentença. Passe o texto, por gentileza. Aí diz assim, e os mensageiros voltaram para o rei, e o rei lhe disse, que voltastes? Ou seja, o que foi que aconteceu aí? Nesse intervalo, Elias encontrou os mensageiros, Elias perguntou por que é que o rei Acasias mandou consultar Baal-zebub, porque foi que
ele não consultou ao Deus verdadeiro. Então os mensageiros voltaram rápido. É como se o rei fizesse o cálculo. Não dava tempo. Para ele ir lá, onde está a divindade, lá em Baal-zebub, e voltar, eles voltaram muito rápido. Aí eles perguntaram, o que foi que aconteceu, que vocês voltaram tão rápido? Passe o texto, por gentileza, versículo de número 6. Aí diz assim, e eles disseram, um homem nos saiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe, né? Assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então chegou o decreto, chegou a sentença, chegou o juízo. Os homens disseram assim, olha, nós até que íamos lá consultar Baal-zebub, mas a gente encontrou uma pessoa no caminho. E esse homem, ele já foi logo dizendo, ele nem perguntou para onde a gente ia, nem o que ia fazer, não. Ele já foi logo dizendo. Olha, porque será que não tem Deus em Israel para você ir consultar Baal-zebub? Diga lá ao rei que ele vai morrer. Então, como se não bastasse as tragédias que nós já falamos, a morte de Acabe, a rebelião dos moabitas, a queda do rei, a doença do rei, agora chegou a sentença, chegou o decreto, você vai morrer. Passa a tela, por gentileza. Aí ele procurou saber, né, quem era esse homem. O rei perguntou aos seus mensageiros, olha, qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou essa palavra? Ou seja, como é que ele estava vestido? Me fale sobre as características desse homem. Aí eles disseram, né, olha, era um homem simples. Ele estava vestido de pelos, com os lombos cingidos com um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tisbita. E o que é que nós aprendemos? É que Acasias conhecia Elias. Observe que os mensageiros possivelmente não conheceram Elias. Por que o senhor diz isso, professor? Porque os mensageiros não disseram assim, Elias, nós nos encontramos com Elias, ou Elias, não. Eles disseram assim, um homem. Mas quando Acasias perguntou qual era o traje, como é que esse homem estava vestido, que os homens descreveram, aí eles assim, Elias. E o que é que Deus nos ensina? Que Elias era conhecido do rei Acasias. Acasias ouviu falar de Elias. Acasias sabia que Elias era um profeta de Deus. Que quando Deus usou Elias para dizer que ia deter a chuva foi detida. Que quando Deus usou Elias para dizer que ia chover, choveu. Que quando Deus disse que ia multiplicar o azeite da viúva e a farinha, multiplicou. Acasias sabia dos feitos, dos milagres, do ministério, do ministério do profeta Elias. Mas por que foi? Qual é a razão? Qual é o motivo pelo qual Acasias não consultou Elias? Porque estava com a vida desconcertada, porque não estava com a vida no altar, porque não estava com a vida diante de Deus. Isso nos faz lembrar de quem? Isso, muito bem, nos faz lembrar de Jeroboão. Que Jeroboão sabia que Aías era um homem de Deus, mas como Jeroboão estava em pecado, o que foi que Jeroboão fez? Mandou a sua esposa ir disfarçada. E Acasias, em vez de consultar Elias, porque tem pessoas que são, eu posso dizer assim, coração duro, pessoas obstinadas, pessoas inflexíveis, que sabe que está no caminho errado, que sabe que o caminho que está andando é um caminho que vai levar para o inferno, mas existem pessoas que são obstinadas, inflexíveis, porque tem a oportunidade de mudar de vida, de mudar o coração, mas não querem, não aceitam a correção. Por que foi que ele não consultou o Senhor? Porque sabia. E os falsos profetas, os deuses mentirosos, muitas vezes profetizavam a prosperidade. Então é melhor consultar aquela divindade
Porque aquela divindade sempre fala coisas boas ao meu respeito. Porque sempre aquela divindade traz notícias boas, ainda que falsas, mas traz notícias boas. Então, esse coração obstinado de Acasias fez com que ele desperdiçasse a oportunidade de conhecer a Deus mais de perto, de trazer o profeta Elias para perto de si, de consertar a sua vida. Ele não sabia do que tinha ocorrido com Jezabel, com Acabe, do juízo de Deus, do castigo de Deus. São oportunidades que Deus dá. Nessa vida, Deus nos dá a oportunidade de conhecerem homens de Deus, mulheres de Deus, mas de conhecer também pessoas perversas, pessoas más. E, infelizmente, tem pessoas que seguem exatamente os maus exemplos. Acasias não seguiu o exemplo do rei Josafá, Acasias não seguiu o exemplo de Elias, Acasias não seguiu o exemplo de Davi, mas seguiu o exemplo de quem? Jezabel, Acabe, Jeroboão. Então, vai consultar Baal, Zebub, um Deus falso, em vez de consultar o profeta do Senhor, mesmo sabendo quem era o profeta Elias. Passe a tela, por gentileza. Aí, então, enviou um capitão de 50. O que é que Acasias faz? Mandou, traz a tela, por favor. 51 homens trazer Elias, mas com arrogância. Ele não queria trazer Elias, não era para consultar ao Senhor. Ele não queria que Elias viesse para saber qual era a palavra de Deus, não. É como que diz assim, eu vou castigar esse profeta. Eu vou mandar prender esse profeta. Porque não foi isso que ele aprendeu com a mãe dele? O que era que Jezabel fazia? Não era perseguir os profetas de Deus? Aí mandou parte do seu exército, 51 homens. Um capitão, chamou o capitão, junta aí 50 homens e vai lá e traz Elias. E até que os homens eram obedientes, só que eles foram com arrogância. Eles não foram com humildade, eles foram com arrogância. Abre a tela para nós vermos o texto. Mas assim, então, ele enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, estava lá no monte. Aí o capitão diz assim, homem de Deus, o rei diz, desce, olha a arrogância. O rei está dizendo, desça, nós viemos lhe buscar. Sabe qual foi o resultado? Passe o texto, por gentileza, para nós vermos o resultado. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. E o que aconteceu? Fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Por causa da rebelião, por causa do coração obstinado, por causa da obstinação de Acasias, morreram 51 homens. O que era de se esperar de Acasias? Humilhação, choro, arrependimento, conversão. Sabe o que foi que ele fez? Mandou outro capitão com outros 50. Quer ver? Passe o texto, por gentileza. Veja o que diz a palavra de Deus. Pode abrir a tela. Aí diz assim, e tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50. Com os seus 50, mandou outro grupo agora. Outro grupo de soldados, outro batalhão, vamos dizer assim. E este outro foi lá e disse assim, olha, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Olha, foi mais arrogante do que o primeiro. O primeiro disse desce, esse assim disse desce depressa. Como que diz assim, eu fui enviado com ordem do rei. E o rei disse desce depressa. Mas sabe qual era a pressa lá de Acasias? Era para punir o profeta, castigar o profeta, prender o profeta, matar o profeta. Porque tem pessoas que acham mais fácil perseguir os profetas de Deus do que mudar de vida, mudar de atitude, mudar de coração. O que era que Deus esperava? Choro, arrependimento, conversão, mas o que é que Acasias queria? Punir o profeta de Deus. E qual é a culpa que tem Elias? Se Elias era apenas um instrumento de Deus, se foi Deus que apareceu a Elias e disse assim, Elias, o anjo do Senhor disse a ele, olha, vai te encontrar com os mensageiros do rei.
do rei de Samaria, que estão indo consultar Baal-zebub, vai lá e diz a ele, pergunta para ele se não tem profeta do Senhor em Israel, para ele consultar Baal-zebub. E diga a ele, mande dizer ao rei que ele não vai descer da cama, que ele vai morrer. Aí eu pergunto, qual é a culpa de Elias? Se aquela sentença não veio de Elias, aquela sentença veio de Deus. Aí o que acontece? Mais um capitão, mais 50, e agora mais arrogante, cheio de soberba, de orgulho no coração, como que diz assim, o rei diz, desce depressa. Passe o texto, por gentileza. Observe que ocorre a mesma coisa. E respondeu Elias e disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. 102 homens foram mortos por causa da arrogância do rei. Veja que coração obstinado. Veja que coração inflexível de Acasias. Ele soube do que houve. Sabe por quê? Porque eles não voltaram. Os dois grupos de soldados, o capitão com os primeiros 50 e o segundo capitão, o segundo grupo, não retornaram. E o que era se esperar? São oportunidades que Deus dá para dizer assim, abre teus olhos. Te rende. Aceita que eu sou soberano. Mas tem pessoas, mesmo cercadas de milagres, de coisas extraordinárias, tem pessoa que o coração é obstinado, é inflexível. Aí ele manda outro grupo, outro capitão com mais 50. E se esses capitães seguissem o mesmo exemplo dos anteriores, sabe o que ia acontecer? Ia acabar o exército. Ia chegar um momento que Acasias dizia assim, chama o capitão, acabou, não tem mais capitão não. Manda mais 50, não tem mais soldado não. Era o que ia acontecer. Por causa do coração obstinado de um rei. Por causa do coração obstinado de um homem. De uma pessoa inflexível. Que não quer se render, que não quer se curvar, que não quer aceitar a soberania de Deus. Tem pessoas que vão para o inferno porque não querem reconhecer que Deus é Senhor, que Deus é soberano. Eles sabem, mas não querem aceitar. Muitos escribas e fariseus e saduceus dos tempos de Jesus, que tinham as sagradas escrituras e que viram Jesus, o Filho de Deus, e poderiam olhar para as escrituras e olhar para Jesus e dizer assim, rapaz, tudo que os profetas disseram, nós vamos ver na vida desse homem. Ele é o Cristo, o Messias, mas o coração duro, o coração obstinado, o coração inflexível, fez com que eles não acreditassem, ou não aceitassem Jesus como Messias. E muitos deles estão lá no Hades, esperando o dia do juízo. E no dia do julgamento, sabe quem vai estar sentado no trono? Isso, muito bem, Jesus. O mesmo Jesus que foi cuspido e esbofeteado lá no Sinédrio, que foi chicoteado pelos soldados romanos, que foi crucificado, o mesmo Jesus estará sentado sobre o trono. E aqueles que esbofetearam, aqueles que escarneceram, aqueles que colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, bateram com uma cana, eles estarão lá sendo julgados por aquele que eles esbofetearam. Mas aí, o rei vai mandar outro grupo, pode passar o texto por gentileza? Tornou o rei, veja que coração duro, obstinado, inflexível, tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias. Que atitude diferente! Não foi lá cheio de soberba, cheio de orgulho, não. Ele foi com humildade, se colocou de joelhos, suplicou
e disse assim: homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50. Como que diz assim? Homem de Deus, a gente tem família, a gente tem filho para cuidar, não é? Tem misericórdia, não custa nada tu ir com a gente, glória a Deus. Não é? Veja a diferença desse terceiro capitão. Aí qual foi o resultado? Passa a tela, por gentileza. Mas assim, eis que... aí ele continua dizendo, olha, eis que fogo do céu consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50. Né? Nós soubemos. Nós já estamos informados. A gente sabe que caiu fogo do céu, consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Não quero morrer agora não, Elias. Passe o texto, por gentileza. Então o anjo do Senhor disse a Elias, que coisa maravilhosa. Elias era um homem totalmente dirigido por Deus. O anjo do Senhor disse a Elias, desce com esse, não temas. Como quiser ser Elias, você agora vai. Pode ir com ele. E Elias foi. Que coisa interessante. Traz a tela. Elias não foi porque o rei chamou, não. Elias não foi porque um capitão chegou para buscar, não. Elias foi porque o anjo disse a ele, vai. E o que é que eu aprendo? Eu aprendo, à luz da Bíblia Sagrada, que nós, eu e você, devemos ser submissos às autoridades. Porque a submissão às autoridades é um preceito, é um mandamento bíblico. Paulo disse isso na carta aos Romanos, capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades. Desde que, aí abre-se um parênteses, desde que, não está lá em Romanos 13, sou eu que estou dizendo. Desde que essas autoridades, desde que essas ordens, desde que esses mandamentos não vinham ferir os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Não foi o que ocorreu lá no primeiro século da era cristã? Que Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas os fariseus, os principais dos sacerdotes queriam proibir. Pedro disse assim, olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos deixar de falar no que temos visto e ouvido. Então o que é que nós aprendemos? Que se as leis humanas estão indo de encontro às leis divinas, nós vamos continuar obedecendo às leis divinas. Porque para nós, acima da Constituição, está a Bíblia Sagrada. Enquanto que a Constituição está em harmonia com a Bíblia, então a gente obedece. Nós vamos guardar a Constituição, vamos obedecer como cidadão e vamos obedecer a Bíblia, porque está em harmonia. Mas se houver choque, leis humanas com leis divinas, não tenha dúvida que a gente vai obedecer à lei divina. Não tenha dúvida que nós vamos deixar a Constituição de lado e vamos ficar com a Bíblia. Porque se houver choque, se houver contradição, nós não vamos deixar de obedecer à Bíblia para obedecer às leis humanas. Por isso que Elias só foi quando o anjo disse a ele. Abre a tela mais uma vez, por gentileza. Então o anjo disse assim, Elias, desce com esse, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Por que ele foi? Porque foi Deus que mandou. O anjo do Senhor disse, pode passar a tela, por gentileza, versículo 16. E disse-lhe, agora Elias já diante do rei, assim diz o Senhor, por que viesse mensageiro a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Será que em Israel não tem profeta? Será que em Israel não tem ninguém que você consulte a Deus? Aí vem a sentença, o decreto. Portanto, desta cama, a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Eu pergunto, será que essa profecia se cumpriu? Será que essa palavra de Elias se cumpriu? Passe o texto, por gentileza. Versículo 17. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar. E no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Então, observe, cumpriu-se na íntegra a palavra de Deus. Da mesma forma que Elias disse, você vai morrer, ele morreu. Então, Acasias entra no cenário da história dos reis de Israel como rei inflexível, que teve tantas oportunidades.
E eu às vezes fico pensando, né? Imagina lá, não que eu queira aqui julgar o destino dos homens, mas imagino lá no Sheol, lá no Hades, o rei Acasias, junto lá com sua mãe Jezabel, junto com outras pessoas, mas com Jeroboão e outros que chegaram lá, que não foram salvos, pensando nas oportunidades que tiveram. Porque ele foi contemporâneo de Elias. Ele foi contemporâneo do rei Josafá. Eles têm o bom exemplo do rei Davi, mas preferiu seguir o exemplo de Acabe, de Jezabel e de Jeroboão. Isso nos chama a atenção para o cuidado que devemos ter com as nossas escolhas. Que nós vamos encontrar na nossa vida, na nossa caminhada, bons e maus exemplos. E cabe a nós escolhermos que exemplo nós queremos seguir. E nós aprendemos que não devemos consultar deuses, ídolos, feitos por mãos humanas, mas devemos consultar o nosso Deus, o Deus vivo. Acasias morreu porque foi consultar falsos deuses, ídolos feitos por mãos humanas, quando deveria consultar o Deus de Israel.